vocês. Irmãos, que tristeza, hein? Só tinha 3 pessoas esperando. Que coisa triste, meus irmãos, que coisa triste. A Bíblia menciona uma palavra muito grande, né? Dizendo que nos últimos dias os homens não iam ter mais essa vontade. Embora seja que a profecia era que tinha, que a vontade que não teria mais fome nem de pão nem de água. Mas aqui no YouTube, eu vou falar para você, eu falei de 10 horas que está aqui, tinha 3 pessoas esperando. Eu sou do tempo, meus irmãos, que as igrejas, o culto começava às 5 horas e as pessoas 4h30 já queriam entrar na igreja. Começar às 7 horas, 4h30 estava na frente da igreja. Então, hoje acabou, não tem mais essa vontade, o povo não tem mais essa vontade de aprender, não tem mais vontade de... Acabou, está acabando, né? É uma profecia bíblica, uma profecia que a palavra de Deus ela vem se cumpre, vem se cumprindo a cada dia, meus irmãos, a cada dia vem se cumprindo a palavra de Deus. Eu, por lealdade e fidelidade, meu horário estou aqui. Cadê as pessoas então? O povo está cada dia pior. Quem sabe está no telefone, mexendo no WhatsApp. O povo não quer mais. Infelizmente, a terra está vivendo dias difíceis. Dá um like você que chegou. Compartilhe você que chegou, porque não é fácil para mim dar ensino mesmo. Eu sempre falo para os irmãos que a gente frita a cabeça, frita o coração. Não é fácil estar aqui na frente da telinha, não é fácil. Os olhos cansam, mas tudo a gente faz por amor a vocês. Tudo por amor. Tudo por amor. Tudo por amor mesmo. Ei, morte, hein? Chegou o dia. Vamos ver o que a Bíblia está falando aqui, que o perigo que traz esse lugar tenebroso chamado Vale da Sombra da Morte. Uma coisa interessante é que o sinônimo da palavra morte é vida. E diferente, né? E aí nós vamos aprender. A morte tem sombra, não tem. Amém? Quem vai querer saber? Então, vou esperar vocês aí compartilhar e dar o like. Quando tiver 250 pessoas ao vivo, eu começo. Tá certo? Vou esperar vocês. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Aleluia. Esperando vocês. Já compartilhou? Cadê o pessoal que não chega? Mateus 4,16. Mateus 4,16. Vamos, gente. Vamos. Chego no horário. Cadê o horário? Tá difícil esse canal, viu? Oh, esse canal um dia que foi embora do ar, viu, Luciano? As pessoas vão falar, porque foi, né? Não dão valor, não dão valor. Não chegaram ainda. Vamos, gente. 214 pessoas. Posso começar? Que tristeza, viu? Que tristeza. Bom, vamos lá, né? Irmãos, hoje é um ensino muito diferenciado. Digo a vocês que vocês nunca ouviram um ensino como esse. Nem aqui e não vai se ouvir tanto, não mais esse ensino. Por quê? Porque são coisas reveladas aos pequeninos, né? Para destruir, de também fazer um distúrbio na mente dos grandes. Deus usa os loucos para confundir os sábios, e os pequenininhos, né, para confundir os grandes, e os fracos para confundir os fortes. Então, hoje nós vamos fazer um ensino sobre o Vale da Sombra da Morte. O que é o Vale da Sombra da Morte? O que a Bíblia coloca na sua característica de morte? Esse vale, aonde ele fica, e quanto de nós já passamos por ele, como nós passamos e como ele entramos, e quais são os seus níveis. O quê? Você vai falar isso dentro da Bíblia? Eu acho que os teólogos olham para mim e falam, você não vai falar isso dentro da Bíblia. Não vê onde ele vai achar isso. Eu achei. Eu achei e digo a vocês que é muito preocupante passar, eu já passei pelo Vale da Sombra da Morte, e muitas pessoas querem sambar lá, mas ela não é um lugar de grandes proporções de talentos e tão pouca alegria.
Muita gente estão sambando em lugar perigoso, em lugar proibido, em lugar que não se deve andar e cochilar, né? Queria que vocês abrissem, todos conhecem bem esses salmos, no livro dos Salmos lá, que a palavra de Deus bem claro, né? Dizendo lá, Senhor meu pastor, não me faltará. Salmos 23, né? Todo mundo abre comigo, Salmos 23. Já compartilhou, já deu like? No versículo 4. Muito interessante, hoje vai ser muito forte. Vocês vão amar o ensino de hoje. Vai ser muito tremendo de verdade. O Espírito Santo de Deus vai ensinar a gente a como é muito interessante o mundo espiritual. E muito. Eu quero só deixar uma refutação aqui. E os pastores que ficam na internet. Eu conheço o mundo espiritual. Quem já ouviu esses pastores falando isso? Vocês não conhecem nada do mundo espiritual. Vocês não conhecem nada do mundo espiritual. Vocês não conhecem nada no mundo espiritual. De verdade. Diante do Espírito Santo eu falo aqui. Não conhece nada. Eu conheço o mundo espiritual. Não conhece nada. Para dar um ensino sobre isso aqui, tem que ter no mundo espiritual. Para dar um ensino desse aqui. Vamos, gente. Quero 300 pessoas na live urgente. Vamos embora. Vamos lá, então. Vamos lá. Salmos 23, verso 4. Né? Vamos lá. Está escrito assim. Ainda que eu ande ou passasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Agora vamos em Mateus, todo mundo lá em Mateus. Vamos lá em Mateus, deixa eu ter aqui, tenho dificuldade para achar aqui. Eu vou acompanhar com vocês hoje, dentro da Bíblia aqui. Vamos em Mateus para ver o que aconteceu lá. Mateus, capítulo 4, verso 16. Está escrito assim: o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e os que estavam na região da sombra da morte, raiou-lhe a luz. Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, porque está próximo aí dos céus. Irmãos, presta bem atenção. Sabemos nós que temos, lógico que todos conhecem e sabem da grande separação entre os reinos, o reino da justiça e da injustiça, o reino do céu e do inferno, o reino da luz e das trevas. Sabemos nós que as trevas é o coadjuvante dessa história, que tenta todo dia nos tragar acerca de um favorecimento que Eva deu através da desobediência no Éden, que trouxe a morte. Segundo o que diz a Bíblia Sagrada, quando ela se entrega à obediência à serpente, a Bíblia menciona que Jesus lá no céu, alguém indaga na Trindade e diz: olha, agora eles vão saber como nós sabemos o bem e o mal. Ok, continuamos. Ali naquele momento que a terra descobre essa sombra que vagueia entre as trevas, a Bíblia menciona que desde quando a terra antes de ser criada, a Bíblia diz que havia trevas na face do abismo. O que é o abismo? O abismo é o lugar, segundo a pesquisa e segundo os estudos, aonde foi lançado Satanás e os seus anjos, que assim ele coadjuvou no céu para interrogar a Deus e para tentar destruir o reino dos céus. E ali ele levantou-se e foi preso nesse abismo. Mas nesse abismo havia trevas na face dele, ou seja, o abismo tinha um rosto, porque ele tinha face. Aleluia. Então o abismo é como se fosse um grande Hades, né? Um inimigo de Deus, o abismo. O abismo é um inimigo de Deus até nos dias atuais, e nós sabemos isso, que Jesus, quando ele vence a morte, ele diz: aonde está o inferno, a tua vitória? É um inimigo de Deus. Onde está a morte, a tua vitória? Aonde está o inferno, o teu aguilhão? Então, o inferno é o abismo. Então, ele é inimigo de Deus. É como se fosse um ser da inimizade entre a vida e a morte, porque todos os pecados estão na graça de Deus, mas o salário do pecado é a morte. E não está falando de uma morte aqui, uma morte lá, na segunda instância. Então, é claro saber que essa face da sombra da morte nos rodeia como se fossem laços de iniquidade que nos assombram. Segundo o que diz a Bíblia Sagrada, as nossas iniquidades são como os cordas que corroem os ossos e que prende o homem para a morte. Segundo o que diz
A Bíblia também relatando, dizendo que a morte também e a sua armadilha estava pronta, mas o laço do passarinheiro estava pronto, mas Jesus quebrou o laço do passarinheiro, o laço se quebrou e nós escapamos. Então, a partir do momento que escapamos do laço do passarinheiro, que trouxe para vocês que é a morte e os seus adventos, vemos que existe uma cilada todos os dias para atrair você para o erro eterno, ou seja, perdição eterna. O que é o erro eterno? É a perdição eterna. Porque se perdeu eternamente. Porque não se volta mais. Por isso que a Bíblia relata perdição eterna. Quem está entendendo, diga glória. Está bem explicado, Luciano? Está entendendo tudo? Então existe este reino com os atributos de morte. Como diz também a Bíblia Sagrada, que o reino dos deuses é celestial e lá é a vida, que dá atributos de vida. Então temos um balancete de uma guerra contínua, uma guerra poderosa entre a luz e as trevas. Indagando o quê? As trevas são os que caíram do céu e a luz são os que desceram do céu. Uma coisa é cair, outra coisa é descer. Cair, alguém foi lançado para baixo, outro desceu. É a mesma coisa, eu jogo você, o celular, ou eu coloco. Então, colocar é porque para mim vale muito. Por isso que eu quero que quebre. Mas se eu jogar, para mim não vale nada. Lasque-se quebrar. Por isso que a Bíblia também relata, lá no livro de Apocalipse, dizendo que o anjo vai lançar no fogo ardente. Lançarão no fogo da fornalha ardente. Por quê? Porque não presta mais. Se não prestasse, ele ia colocar você no fogo. E não colocaria você no fogo, sem dúvida alguma. Então, esse lance de descer os anjos e lançar no inferno, jogar no inferno os outros anjos que se tornaram demônios, traz uma dimensão dessa grande luta do Vale da Sombra da Morte, que traz a dimensão de uma proporção que Jesus ensinou. O que Jesus ensinou, que foi muito, e ainda é nos dias de hoje, um dos detalhes, calma que eu vou falar mais sobre a Sombra da Morte, estou por fora, daqui a pouco eu vou entrar no núcleo. Ele fala algo muito interessante sobre a Sombra da Morte. Vocês em casa sabem o que Jesus falou sobre a Sombra da Morte? Como combatê-la? Ele disse assim, orai e vigiai. Ele disse orar e o quê? Vigiar. Por que vigiar? Porque o laço do passarinheiro está pronto para te atacar todos os dias e a sombra da morte os seduz. Então, o vale da sombra da morte é um vale. Lembrando que Davi, aqui ele faz uma menção de uma batalha que ele vivia num vale. E neste vale, sente aqui para mim, liga, você dá uma apertada no botão, só sente, para deixar uma claridade que tá, da TV estava bom aqui. Então, esse vale que Davi, ele fala do vale da decisão. Lembra que ele olhou para os montes de onde virá o socorro? O Senhor que fez o céu e a terra. Né? Então, o mais interessante que nós vemos nessas últimas horas é entender que o vale que Davi estava dizendo, Jesus também estava falando. Jesus e Davi, eles têm algo muito em comum. Comum, quer dizer. Por quê? Porque Jesus veio da herança de Davi. E Davi também, ele promulgou e também profetizou acerca de Cristo. Lembrando que essa situação é tão interessante que Jesus fala acerca desse vale, né, que veio a luz ao mundo e muitos que estavam pousando no vale da escuridão. O vale da escuridão da morte. Davi também está dizendo no Salmo 23 que Jesus era o único que poderia absorver ele desse vale, que poderia proteger ele desse vale, do vale da escuridão, do vale da ruína, do vale da morte. Irmãos, o que é o vale da morte? Quem que leva vocês ao vale da morte? Existem fatores muito interessantes e agora eu vou começar a contar. Posso começar a ensinar? Eita, glória a Deus. Posso começar? Irmãos, existe a entrada do vale. Aonde é a entrada do vale da morte? Alguém sabe como ela é feita? Quem entra no vale da sombra da morte? Irmãos, como Davi dizia sobre batalhas do vale da sombra da morte, também é uma batalha que Jesus está falando sobre a luz e as trevas. Pois elas não se comunicam, elas se batem um contra o outro. Ou seja, os perigos constantes do pecado.
O pecado, ele traz para você uma sombra. Engraçado, irmão Luciano, que eles estão frente a frente. Como explicar que a luz e as trevas estão frente a frente? Essa vai ser forte. Essa daqui, eu quero ver um glória a Deus bem forte, Luciano. Como explicar, Luciano? Mas pode errar, você está aqui para aprender. Onde se explica isso, que eles estão frente a frente? Alguém sabe? Aí vocês vão falar, que sabedoria, pastor Júlio. Da onde você tirou isso? Vai lá. Alguém sabe? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Como explicar que eles estão assim, um contra o outro, de frente. Um olhando para o outro. Como explicar isso? Sabe? Fala com a boca. Não sei não. Não sabe? Alguém aí sabe? Quem souber, olha, quem souber eu dou um celular. Vai ser muito difícil. Jesus acabou de me falar. Vocês não vão saber nunca. Como explicar? É simples, então explica, canal Reconciliando Jesus Cristo. Então explica. O dia à noite? Não. Carne e espírito? Não. 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 Ele está falando que ele está no vale da sombra da morte. Então ele está no pecado. Certo? No erro. Como explicar que ele está, que eles estão frente a frente? Irmãos, é simples. A luz, quando bate nas trevas, dá sombra da morte. Eita glória! Quem entendeu, Luciano? Então a luz está refletindo na morte uma sombra. Ou seja, você está atrás da morte. Eita glória! Por isso que tudo que bate em luz, reflete sombra. Então, a luz, os reinos estão lutando e você está atrás da morte. Ou seja, está indo atrás de morrer. Então você está na sombra dela. Eita, glória a Deus. Aprendeu, Lu? Entendeu? Então eles estão próximos, eles estão frente a frente, né? Por isso que a Bíblia diz que quem está em luz jamais se cairá em trevas. Então essa sombra, ela vem nas costas. Quando a luz reflete em você, não dá uma sombra? Ou seja, você está na sombra da morte. Então você está atrás da morte, você está indo atrás dela. Ela está à frente de você, mas você está indo atrás dela. O problema é que quando se fala dessa sombra, oh, glória a Deus, aleluia, dessa sombra, essa sombra, ela é perigosa. Por quê? Porque você tem uma morte separando você de ver a luz. Você está atrás da morte. Já viu quando está num show, alguma coisa, num cinema, numa fila, querendo ver alguém, está atrás de alguém, esse alguém está atrapalhando você ver à frente, não é? Você está atrás. Ele está impedindo de você ver Jesus. A morte está na sua frente. Fala, ô morte, dá licencinha aqui um pouquinho. Não tem como, ela impede de você ver Jesus, que é a luz que está à frente dela. Olha só onde Deus me levou. Então você está atrás da morte. Indo atrás da morte você vai encontrar, viu, meu amigo? Então, ótimo, você está nesse conflito, você não consegue ver a luz. Então, isso, aleluia, glória a Deus, é a separação entre as trevas e a luz. Ô, trevas, morte, dá um pouquinho, quero ver quem está aí na sua frente. Não vai ver, porque ela está na sua frente. Então, a separação. Né? Quem está em trevas não viu a luz e jamais vai ver a luz. Por isso que quando Jesus ele chega em Mateus 4,16, fala, e quem estava em trevas viu uma grande luz. Viu chegando. Porque ela veio do alto. Se ela viesse de frente, não ia ver a luz. Porque a morte tampava a minha frente, mas ele veio do alto. Eita glória. Então daqui eu conseguia olhar para cima. A quem está na sua frente só interrompe você olhar para frente, não é? Mas quem está na sua frente não interrompe você olhar para o céu. Eita. De onde vem, né? Pega essa, Satanás! De onde vem essas palavras de sabedoria, pastor? De onde vem? Sei, gente, reclama com Deus. Reclama com Deus. Então veio e viu uma grande luz. Então Jesus desceu como luz. Eu sou a luz do mundo. Veio do céu. Porque todos nós estávamos em trevas, abaixo, atrás da sombra da morte. E não conseguia ver a frente. Por que não conseguia ver a frente? Porque lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Ou seja, Jesus é o único que poderia dar luz à frente. Então ele veio do alto para iluminar o caminho à frente.
e veio tentando bater na morte para capturar nós, pois está escrito, nós estávamos no cativo ou cativeiro, no exercício de morte. E ele levou sobre suas enfermidades e rasgou as vestes e nos resgatou do cativeiro da morte. Quem entendeu? Tá certo. Então vocês já entenderam que é facilmente entender que a sombra da morte é o pecado, é as trevas. Por isso que diz, eleva os meus olhos para cima, de onde virá o meu socorro. É de cima. Então deu para todo mundo ver essa luz que chegou. Porque todos estavam em trevas, viu uma grande luz. Tem ensino igual aqui? Não tem não, né? Que isso? Da onde saem essas coisas? Vamos lá. Aí, o que acontece? A Bíblia diz que a alma é a luz do quê? Do corpo. Olha só que interessante. A alma é a luz do corpo. Aí, lá em João, lá em Mateus 6:23, está dizendo assim, ó, se esses olhos aí que é a luz olhar a coisas escuras, todo o seu corpo será tenebroso. Então, automaticamente que você cobiça ou faz alguma coisa, todo o seu corpo será também já andando em sombras de morte. Aí você já entra também pelas trevas, pelo vale da sombra da morte. Porque todo pecado, quem peca, o salário do pecado é a morte. Então, todo pecado consumado é a sombra da morte. Mas, lembrando que ela tem os seus andares e degraus de morte, não é? E a Bíblia diz assim, que em João 1:5, muito lindo, interessante, que diz assim, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram sobre ela. Ou seja, a luta está grande e travada. Mas já viu-se que a luz da alma se apaga quando se coloca dentro do seu coração algo que não agrada a Deus, então todo o seu corpo será tenebroso e você volta novamente a andar em trevas. Segundo a Bíblia diz, em Romanos 13:2, diz, a noite é passada e o dia é chegada. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e visitamos as armas da luz. Olha só. Então, o vale da sombra da morte é quando a gente está em contínua situação de pecado. É o perigo que todo mundo samba. São degraus. Você entra através de um querer, você vive ali através de um entendimento, porque querendo ou não, o teu corpo se adapta com o lugar, se adapta com o pecado. Ele vai fazendo aquilo direto para ele. Fiz uma vez, não deu nada, 2 vezes, não deu nada, 200 vezes, não deu nada. Mas já chegar uma hora que 201 vai acontecer algo. O laço do passarinheiro vai se quebrar. Não vai se quebrar, ele vai se fechar. Ele vai te laçar. E aí vem a conclusão do perigo da sombra da morte. Pois, ou seja, vai chegar uma hora que a sombra da morte não vai deixar você nunca mais ver a luz. Porque a sombra da morte vai te tragar. Então, até onde você está atrás dela, ela não vai deixar você ver a luz que está à frente. Ela não vai deixar você passar nem do lado direito, nem do lado esquerdo. Ela está na sua frente e vai estar como segurança de boate, segurando. Ou segurança de shows, aquele segurança que fica com os braços abertos e você atrás não querendo passar. Então, a complicação é as atitudes que o corpo acostuma, como a masturbação, por exemplo, algo muito forte, porque não é fácil vencer a masturbação. É algo muito prazeroso. É um vício. Então, ali também ocorre o começo de um ingresso, cartinha de Uno aqui, venha para a Vale da Sombra da Morte. Então, é um costume, todo chuveiro, ligou o chuveiro, põe a mão no bilau, a irmãzinha vai lá, põe a mão vai no banheiro, beleza, sai normal, como se fosse nada. E até esquece de não ter, antes pedia perdão a Deus, hoje não pede mais. Fica aquele temor, acabou o temor. Ali é o Vale da Sombra da Morte, te encaixando para uma destruição eterna. Aí, cobiça, mentira principalmente, começa a mentir. Mente, Vale da Sombra da Morte. Por quê? Ainda mais que a coroa da Vale da Sombra da Morte, porque quem mente mentira de princípio, Satanás. Então, aí você continua ficando atrás da morte. Jesus está chamando você para vir, estendendo a sua mão, vem para mim, mas você quer ficar atrás da morte, através das atitudes de erros, em trevas espirituais. Interessante, né? Que em 1 Tessalonicenses 5:4 diz assim, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como ladrão. Olha que interessante. Até mesmo vai ser difícil Jesus enxergar você se você estiver em trevas no arrebatamento.
Porque Jesus não vai enxergar o escuro, ele vai enxergar onde está iluminando. Porque ele disse, agora eu deixei para vocês uma luz. Eu sou a luz do mundo, mas agora vocês são a luz. Então, a partir do momento que você tem Jesus, você já se coloca com a candeia acesa. Como a Bíblia diz nas parábolas das virgens, que todos têm uma candeia. Então, Jesus ele não vai iluminar mais as trevas. Porque na hora que ele voltar, não vai ter mais chance para as trevas. Olha que interessante. Ele já veio e deu a chance. Ele entregou para mim e para você a luz. Ele não vai mais iluminar as trevas. Então, quem tiver em trevas vai ficar no arrebatamento. Nossa, que forte. Porque não vai enxergar, está escuro. Mas Jesus não é luz, ele pode ir lá na escuridão e enxergar. Não, não vai. Porque ele já deixou a luz para a gente. Eita, esse ensino está forte demais. Esse ensino está forte. Bom, é isso aí. Vou fazer na última semana, a segunda parte, né? Deus abençoe a todos. Fica com Deus. Tchau, fica com Deus. Ninguém comenta mesmo, então Deus abençoe a todos. Não, vamos continuar um pouquinho aqui. Então, ele não vai clarear mais as trevas, porque já na sombra da morte ele foi clareado já quando ele desceu. Quando ele desceu. Então, essa questão de ele já deixou a luz, só vai subir quem tem luz. E é interessante que o andar em trevas ele é preocupante. A Bíblia diz assim, ó, olha só. Ó, mas o caminho dos ímpios é como a escuridão, não conhece aquilo em que tropeçam. Interessante, Vale da Sombra da Morte. Eles estão andando no Vale da Sombra da Morte. E olha que interessante, por que Davi disse, ainda que eu passasse pelo Vale da Sombra da Morte, ainda que eu caísse em pecado? Porque o mesmo Davi, no mesmo salmo, nos salmos à frente, diz assim, os passos de um homem bom são contemplados pelo Senhor, e ele se deleita em seu caminho. Mesmo que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor sustém com sua mão. Ou seja, Davi está dizendo assim, mesmo que eu cair, o justo cairá 7 vezes, mas em todas elas Deus o sustentará. Mesmo que eu cair, Deus vai lá, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não teria, porque Deus está contigo. Por quê? Porque ele sabia que a amizade que ele tinha com Deus, Deus poderia salvá-lo. Ele sabia que Deus era fiel para nos buscar. Fiel, mas o problema é que hoje as pessoas estão abusando da misericórdia e da graça. E não sabem o perigo que estão enfrentando. Como muitos já morreram de overdose dentro de quartos, a gente vai lá, comete, vai lá e usa droga de novo. Como muitos morreram por causa de mentira, vai lá e mente de novo. Depois morreram por causa de vai lá e faz de novo. Então, o abuso da misericórdia faz essa fantasia de acreditar que você está seguro mesmo caindo. Te engana. Porque era seguro para a Eva comer o fruto. Era muito seguro, mas não foi seguro. Então, você continuando com os seus atos pode levar você à eternidade da sepultura das trevas. E ele fala também em Isaías 59, diz assim, pela que a justiça está longe de nós e a retidão não nos alcança. Esperamos pela luz e só há trevas pelo esplendor andamos na escuridão. Sabe o que Isaías está falando aqui? De uma pessoa que está nas trevas, no vale da sombra da morte. Ele fala aqui, ó, pelo que a justiça está longe de nós, ou seja, está fazendo coisas injustas. E a retidão não nos alcança, ou seja, não está reto, está tudo torto. E esperamos pela luz, ou seja, está nas trevas. E só trevas pelo esplendor, mas andamos em escuridão. Então, para você ver, portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão, serão empurrados e cairão nele, trairão sobre eles a calamidade no ano do seu castigo, diz o Senhor. Então, meus irmãos, aí o que acontece? Tem um povo, que Jesus ele começa a entender, que eles têm religião, mas eles estão onde? No vale da sombra da morte, porque eles estão fazendo coisas que não agradam a Deus. Aí Deus fala, condutores cegos. Olha, ele falou assim, não tem como um cego e outro cego, ambos cairão na cova. Ou seja, ele está tateando a escuridão, os fariseus. Os religiosos de hoje, que só falando de doutrina, calça, camisa, não pode, são doutores cegos, porque eles não ensinam vocês a se salvarem, mas ensinam vocês a trocar a calça por saia, sendo que esse parecer de troca de calça para saia pertence ao Espírito. Então, nosso momento é pregar o arrependimento, e quem convence do arrependimento é o Espírito. Nós explicamos e também apresentamos o Espírito, e o resto ele faz. Mas o pessoal fica aqui, calça, camisa, não pode, não toca, então prova, como aconteceu esses dois. Aí acaba condutores cegos. Né? A pessoa fica atrás de calça, camisa, não pode depilar, não pode passar batom, não pode isso, e esquece de falar sobre o convencimento do pecado, o arrependimento, que é mais importante que tudo.
que depois a prática do convencimento do pecado, que não pode usar isso, não pode fazer, é o Espírito Santo que faz. Por isso Colossenses 2 diz que nisso não tem poder contra as obras da carne. Por isso que muitos estão com RI, com caos, com saiona no pé, mas andando em trevas. Tem gente, 40 anos doutrinado da RI, da Deus é amor, está em trevas. Então é por isso mesmo, porque eles conduzem as pessoas cegas. Então é muito complicado a gente olhar para esse termo, porque é um termo muito indecisivo. E aí Jesus, ele, em 1 João, ele fala assim, aí que complica, ele começa a dizer em 1,6, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aí começa a falar, vocês estão no vale da sombra da morte. A Bíblia diz, eu sou a ressurreição, o quê? A vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viverá. Né? Irmãos, eu vou deixar aqui uma pauta do Espírito Santo mesmo. Por que muita gente fala que eu mudei o ensino? Eu mudei porque eu era um obstinado, um louco, fascinado em doutrina, sendo que essa doutrina não deve ser pregada. Pedro não pregou doutrina, ele pregou arrependei-vos e seja batizado. A doutrina era ensinada pela oração. A pessoa pode até se arrepender e batizar, mas se ela não tiver vida de oração, ela não larga brinco, não larga maquiagem, não larga nada. É vida de oração, eu não posso ficar aqui toda hora brinco, maquiagem. É pecado? É pecado porque o Espírito Santo revela isso. Mas eu não posso pregar sobre isso. Eu tenho que pregar sobre o arrependimento dos pecados, não de vestes. Porque a Bíblia diz, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei o Senhor e isso fazer com jejum, choros e pranto. Então a gente não pode ficar, tá com um toquinho, e se a pessoa aceita Jesus de top e Jesus vem no arrebatamento, ela sobe ou não sobe? Se a pessoa está de batom, aceita Jesus, ele chega no arrebatamento, ela sobe ou não sobe? Não dá tempo de tirar. Sobe ou não sobe no arrebatamento? Sobe ou não sobe? Com certeza. Claro que sobe. Claro que sobe. E ela se arrependeu de tudo que ela fez. Entende? Não deu tempo de tirar. Então as pessoas querem muito maquiar sobre eu visto e eu não visto, e acabam dentro do coração maldoso, como aconteceu nessa igreja aqui em SA, né? Todo mundo sabe a história. Então, essas trevas cobrem de forma terrível e tenebrosa a presença da luz. E olha que interessante, meus irmãos. Luciano, por favor, vai ali e apaga aquela luz. Dá uma dica para vocês aqui. Nós estávamos assim. Apagando. Olha só. Aqui o Luciano apagou a luz. É claro que você está me vendo aqui pela reflexão do celular e da TV que está aqui ligado. Mas se você olhar para trás, você vai ver escuridão, já no teto aqui em cima. Quando uma pessoa para de orar, vai enfraquecendo a oração, ela fica desse jeito que você está me vendo aqui. Algum ponto de luz em volta, mas as trevas estão descendo e cobrindo ela. Por isso que a Bíblia fala assim, Deus, tem misericórdia, não deixe as trevas cobrirem a minha alma. Então ela vai ganhando, ela vai ficando um pouco de luz até apagar completamente na escuridão. Aí ela já está no vale da sombra da morte. Aqui, sombra da morte. Certo? Aí ela vai voltando aos poucos, a oração, vai clareando. Ela vai indo até que chegar ao outro grau de grande luz. Então, as trevas ela não te pega totalmente. Ela te pega vagarosamente. Quem entendeu? E é por causa dos fins, das limitações e das escolhas. Então, meus irmãos, esse vale da sombra da morte, ele é perigoso. E é ali que sai todo o decreto de morte. Por exemplo, eu lá num quarto se drogando. Estou lá. Eu estou onde estou? Onde estou lá? Estou no vale da sombra da morte. Certo. Aí, chega lá, e se chegar lá o dia que Satanás vai chegar até o trono de Deus e falar, olha lá o teu servo. E Deus pegar o meu livro, as minhas justiças e injustiças, e pesar nesse grande dia, vai dar uma overdose em mim com certeza. O diabo vai ceifar minha alma. Então, se eu sair daquele quarto ileso, é que Deus teve misericórdia e passou comigo no vale da sombra da morte. Mas a intenção de morte é de 80%. De morte. É um milagre alguém usar uma droga, é milagre alguém estar pegando a mulher do seu vizinho, é milagre e está ileso até agora.
é porque a graça de Deus ainda anda com ele. Mas os votos de morte são muito mais fortes. E aí é o vale da sombra da morte. O cara tá fumando cigarro, tá lá no pacotinho do cigarro. Esse produto te causa câncer. É o vale da sombra da morte. Mas ele continua fumando. Vai chegar uma hora que os pulmões vão se dilatar e aí vai dar um câncer no pulmão. A morte chegou. Então tem que tomar muito cuidado em relação a todo esse exercício de fé, que todos passam pelo vale da sombra da morte. Com um motorista embriagado dentro de uma avenida, uma pista, e chega em casa sã e salvo. Passou pelo vale da sombra da morte. Ele acha que ele bebeu, ele está consciente. Nem todos os que não beberam acontece acidente, imagina os que se beberam. Então é muito complicado. Então, aonde fica o vale da sombra da morte? Ele fica no momento do pecado. Aonde essa sombra bate? Em todo o meu corpo. E aonde, quanto tempo faz, eu consigo sair de lá? Consegue pela graça de Deus. O homem não pode nada. O homem não consegue nada. É que o sangue de Jesus Cristo nos purifica e tem muito poder. Mas muito poder para tirar o homem do pecado e da morte. Amém? Quer aprender bastante no hoje? Muito. Hã? Então você fica toda vez que você peca, você fica atrás da morte. E é literalmente dizendo, atrás dela, querendo achá-la. Querendo achar. A morte. Ok? Então você vai comentar. Se alguém comentar aqui mais de 400 comentários, amanhã eu dou outro ensino falando sobre o grande julgamento de Deus, o julgamento da consciência e dos pensamentos, como será no dia do juízo final. Tá bom? Um abraço a todos vocês, Deus abençoe e fique com Deus. Ó, lembrando, estou encerrando um pouco antes, tá? Para mim, tem um exercício de oração, a gente está orando às 3 da manhã, Lu, para a gente pegar, tem mais possibilidade para oração. Então, Deus abençoe. E lembrando, meus irmãos, comentem aqui. Então, eu quero 300 comentários hoje ainda. Quem gostou, diga glória a Deus. Foi bênção? Foi uma bênção, né? Quem amou, vai comentar aqui, vai compartilhar para o seu amigo, tá bom? Aonde é o Vale da Sombra da Morte? Você já se conheceu, sabe o que ela é, como chegar nela, então cuidado. Bom, um abraço a vocês. Deus abençoe os dizimistas e ofertas do seu ministério. E, lembrando, comentem aqui. Eu quero, até daqui 10 minutos, eu quero ver 100 comentários, hein? Quem vai fazer isso para Jesus ser glorificado? Quanto mais comentam, mais almas vão ver que estão andando na sombra da morte, estão ajudando vidas. É isso que vocês têm que pensar, não a mim, que não é monetizado, estão ajudando vidas. Um abraço todo, fica na paz. Deus abençoe, fico na paz. Comentem agora, vai lá e compartilhe. A paz. Senhor Jesus Juiz, poderoso Deus, obrigado pela sabedoria.